Bom, o que eu vou aqui falar para todos vocês é algo que creio todos nós devemos estar preparados psicologicamente e não com o espírito de neurose ou desespero. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Nós já sabíamos de que haveria um momento na história do Brasil, diante da sua própria história e grandeza, outros movimentos iguais a esse já aconteceram, que atravessaríamos zona de turbulência. Há muito tempo o Brasil vem, de certa maneira, atravessando momentos muito delicados. Nos últimos 4 anos, talvez muitos de vocês não tenham presenciado o que aconteceu no Brasil nesses últimos 4 anos. E o que está acontecendo hoje é um reflexo do que vem acontecendo há muito tempo no Brasil, um desrespeito total às leis, embora antes desses 4 anos que estamos vivendo as coisas sempre aconteceram de forma velada, ou seja, roubo, furto, desvio de função, peculato, enfim, corrupção, só que os bandidos decidiram todos virem à luz do dia. E nós sabíamos, e muitos outros, que não haveria outra forma de lidar com isso. Ou seja, não poderemos combater toda essa criminalidade sem que haja turbulências. Muitos, inclusive eu próprio, apostava no entendimento, no diálogo há um tempo atrás, mas tendo em vista a dimensionalidade da corrupção no Brasil e do crime organizado, não haverá outra saída. Infelizmente, gostaríamos que fosse diferente, mas não poderá ser. O silêncio do senhor presidente da República e das Forças Armadas, assim como sua movimentação por todo o Brasil, nos indica de que, de fato, está havendo algo anômalo à nossa prática de democracia. Jamais imaginávamos, creio que todos nós, que um dia veríamos pessoas sentadas em cadeiras de uma corte, agindo como se fossem partidários de um partido ou saindo da sua prerrogativa de juiz e agindo como bandidos. Ao que tudo indica, eles estão muito convencidos de que serão ou sairão vitoriosos. Eu digo que não, porque o povo brasileiro jamais aceitará ser tutelado pelo crime. Jamais. Não adianta. A história nos provou que desde a década de 30, entre 32 e 1935, para sermos mais precisos, tivemos a primeira intentona comunista no Brasil, em que Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre se deflagraram um combate dentro do próprio país. A posteriori, de lá para cá, nunca mais tivemos um equilíbrio saudável no regime democrático, porque a oligarquia política histórica, corrupta, sempre esteve no poder. Desta vez será diferente. Não veremos repetir 1964, porque será mais generalizado e talvez mais setorial do que fora naquela época, mas certamente enfrentaremos momentos de turbulência. A coisa está tão escancarada no sentido da corrupção que eles não escondem sequer a vergonha de, por exemplo, diplomarem um condenado da justiça e logo depois ir para uma festa de churrasco, regados a samba e bebida alcoólica. Estou me referindo a juízes de uma Corte Suprema e um condenado da justiça julgando-se que realmente vai se tornar presidente da República. Eu sempre disse, embora alguns discordassem de mim, não todos, uma pequena parcela, de que diziam que estava tudo dominado. Eu dizia que não. Que, na verdade, quando começou toda essa maratona de fraude, que, diga-se de passagem, não foi agora nessas eleições, já vem acontecendo em outras, mas se intensificou agora. Significa que estamos caminhando, como eu disse, para uma zona de conflito. As nossas Forças Armadas brasileiras são a 9ª Força Armada do mundo, muito bem equipada, formada por profissionais, e saberá o que vai fazer. Temo que as palavras do falecido presidente da República, João Batista de Figueiredo, e Ernesto Geisel, que estão na história, fazem eco neste exato momento. Assim como as palavras também ditas por Getúlio Vargas, saiu da vida para entrar na história, se suicidando devido, segundo as suas próprias palavras, à pressão que sofreu. Deste modo, creio que estamos num ponto culminante do Brasil, da história do Brasil, e haveremos de entrar, conforme já citei, em zonas de turbulência. E eu tenho dito, para quem tem me acompanhado, que eu sempre disse, não será fácil. Não será uma coisa que será fácil de ser degustada pelos brasileiros que estão acostumados a serem cordados. Enfim, assistiremos espetáculos grotescos de prisões de autoridades, de tentativas
de tentar impugnar a justiça e a verdade das urnas, afinal o povo sabe em quem votou, e quem ganhou não foi em quem o povo votou, e sim em quem eles queriam. Está explicitada a prática do crime. A vergonha não existe nessas pessoas. O senso de justiça, a honra, não existem. Eles praticam crime o tempo todo, são criminosos. E eu, como sempre falo, não se enfrenta o crime com palavras, com discurso e com ações diplomáticas. Se enfrenta o crime com a força da lei. E a força da lei representa a força das armas. Eu sei que pode estar parecendo tanto quanto metafórico o meu discurso, mas o que eu estou falando é o óbvio. Nós estamos entrando em zona de guerra, de conflito mesmo, em que todos aqueles que estão unidos e mancomunados com o crime vão se voltar contra os seus próprios irmãos brasileiros. E nós, evidente, seremos defendidos pelas Forças Armadas, pelas forças constitucionais e por nós mesmos. Torno a enfatizar que não acredito em hipótese nenhuma de generalização, mas sim setoriais. Mas mesmo assim, creio que não será um espetáculo, desculpem a expressão, agradável de se ver. Desculpem, eu tenho dito isso já nas últimas semanas, será muito duro. Porque torno a lembrar o que João Batista de Figueiredo, excelentíssimo senhor presidente, disse. Só conseguiremos resgatar a dignidade e extinguir de vez os comunistas pelo uso do derramamento de sangue. E isso, conforme estou dizendo, devemos nos preparar psicologicamente, porque não será uma cena muito bonita de se ver. Portanto, estejamos preparados. Creio que o planejamento estratégico das forças republicanas federativas estão atentas e devidamente preparadas. E creio, inclusive, que estes que pretendem, de forma sorrateira, dar um golpe de Estado, não sabem absolutamente nada do que se meteram. Porque o Exército Brasileiro e as Forças Armadas, como eu disse, são uma das melhores do mundo, entre as 10, e saberá usar a força devidamente para repelir qualquer ato de crime neste país. Portanto, se preparem psicologicamente, porque a coisa vai ser muito dura. O tranco vai ser muito pesado e assistiremos a espetáculos grotescos. Mas, ao mesmo tempo, fiquem tranquilos. As nossas forças republicanas são suficientemente preparadas, qualificadas e armadas para reprimir todas e quaisquer tentativas de fraudar a lei, a ordem e a Constituição. Por outro lado, não há como negar. Devemos estar psicologicamente preparados para o que vamos ver. E vai ser uma coisa muito difícil. É só isso que eu tenho para dizer a vocês. Quai, seu app de vídeos curtos.